E aí galera, beleza? Estamos aqui gravando mais um vídeo para vocês. Dessa vez vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Século XX, um dos temas que mais estão presentes no vestibular. Mas antes de começar o vídeo, vá aí embaixo, se inscreva no nosso canal, curta nosso vídeo, compartilhe nossos conteúdos, para que a gente possa produzir cada vez mais material para vocês. Então, vamos à aula? Então esse é o canal do professor Vinícius. Dessa vez vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Guerra esta que durou 4 anos, né, e foi apelidada por a Grande Guerra, ou a guerra que veio para acabar com todas as guerras. Porém, não foi isso que aconteceu, porque 21 anos após veio outra grande guerra, que foi a Segunda Guerra Mundial. Mas vamos ver do que se trata, por que essa guerra aconteceu, né, a Primeira Guerra Mundial. Bom, vamos ver os antecedentes, as causas, né, os motivos que levaram à Primeira Guerra. Bom, o primeiro motivo que levou ao início da Primeira Guerra Mundial foi o imperialismo. O imperialismo foi o nome dado à disputa dos países europeus por colônias, por territórios em outros continentes, sobretudo na África e na Ásia. No século XIX, a Europa passou por um grande processo de industrialização e era necessário ter consumidores para consumir o que era produzido nessas indústrias, ou seja, as mercadorias. Então, era necessário buscar esses mercados consumidores. E os europeus, com seus exércitos poderosos, né, invadiram, conquistaram, dominaram regiões da África e da Ásia, transformando essas regiões em suas colônias e, consequentemente, em seus mercados consumidores, para desafogar, para vender suas mercadorias. Então, essa disputa por terras, por colônias, isso recebeu o nome de imperialismo ou neocolonialismo, colonizar outras terras, ocupar outras terras. O problema é que, ao tentar ocupar essas terras, os países europeus terminavam entrando em conflito entre si, pois desejavam os mesmos territórios. Então essa disputa fez com que acirrasse, gerasse um grande atrito na relação entre os países europeus. Então esse clima ruim, essa instabilidade causada por essa disputa por territórios e mercados consumidores, foi um dos fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial. Na imagem que vocês estão vendo aí, tem um exemplo bem claro do que foi o imperialismo, quando os países europeus, representados aí por seus governantes, disputavam a China, cada um tirando sua fatia, dominando seu pedaço do território, e o chinês só observando, tendo que aceitar esse domínio de potências mundiais. Então essa imagem ilustra bem o que foi o imperialismo e o atrito gerado. Vê que uns olham para os outros, né, com a cara não muito boa. E para acirrar essa disputa, a Alemanha, ela tinha acabado de unificar o seu território. A Alemanha, como eu já disse em outras aulas aqui, na verdade era um conjunto de territórios autônomos, cada um com seu governante. Então, só no século XIX é que a Alemanha unificou o seu território, pôde partir para disputar, para conseguir colônias. E a ambição da Alemanha não era somente terras na Ásia e na África. Ela também queria aumentar o seu próprio território. E para isso teria que conquistar território dos seus países vizinhos. Isso gerou um atrito de fronteiras na própria Alemanha com seus vizinhos. E para piorar mais ainda, a Alemanha queria criar uma ferrovia chamada Ferrovia Berlim-Bagdá, que iria trazer petróleo lá do Oriente Médio até a Alemanha na Europa. O que acontece? Só que essa ferrovia iria passar por terras dominadas por franceses, por ingleses, ou seja, por outros países europeus. Isso ia atingir os interesses dos outros países. Então isso já gerava um atrito, uma animosidade terrível entre os países da Europa. Então tudo isso é o imperialismo, a disputa por terras, a disputa por mercados. Bom, o segundo motivo que levou à Primeira Guerra Mundial foi o nacionalismo, o sentimento patriótico, efervescente, cada vez mais as pessoas lutando por sua terra lá na Europa. Esse amor, esse sentimento de amor por sua terra, fazia com que povos de uns países criassem um sentimento ruim para com os outros países. Vou dar um exemplo aqui mais claro, A Alsácia-Lorena. A Alsácia-Lorena era uma região que pertencia à França. Só que em 1870, mais ou menos, a Alemanha invadiu e tomou essa região da França. Então a Alsácia-Lorena, que pertencia à França, passou a pertencer à Alemanha. Ora, nos 40 anos seguintes, os franceses alimentavam um ódio gigantesco contra os alemães, justamente por causa do sentimento patriótico
né, de amor à terra, porque eles achavam que foram roubados, né, o ego dos franceses ficou ferido. Então os franceses a qualquer momento queriam revidar contra os alemães e tomar os territórios deles. Então esse nacionalismo, esse sentimento patriótico é que aumentava o ódio de uns povos contra outros, justamente por causa dessas disputas territoriais que vinham acontecendo. O terceiro motivo que levou à Primeira Guerra Mundial foi a paz armada. Ora, a relação dos países europeus via ruim há muito tempo, então todos perceberam que a qualquer momento uma guerra iria acontecer. Então o que acontece? Esses últimos 15, 20 anos antes da Primeira Guerra Mundial, os países europeus passaram a se armar. A indústria bélica cresceu, a indústria de armas, produzindo cada vez mais armas, cada vez mais equipamentos. Os exércitos foram aumentando, recrutando cada vez mais soldados. Ou seja, o ambiente estava propício para que uma guerra acontecesse. Todo mundo armado, porque sabia que era inevitável uma guerra, porque a relação entre os países europeus se deteriorava, piorava a cada ano que passava. Então, esses últimos 15 anos, anteriores à Primeira Guerra Mundial, ficou conhecido como paz armada. Paz porque ainda não havia guerra, mais armada porque está todo mundo, né, armado até os dentes. Inclusive, eu queria chamar a atenção para uma coisa. Esse foi um período de grande desenvolvimento tecnológico. Muita novidade veio na Primeira Guerra Mundial. Submarinos, os aviões, os tanques, as metralhadoras, tudo isso foram novidades tecnológicas que foram incrementadas à guerra. Então, o poderio bélico destrutivo foi gigantesco e, por consequência, a mortalidade foi muito maior. O quarto motivo para a Primeira Guerra Mundial foi a formação das alianças. Todo mundo pressentia que uma guerra ia acontecer. Então, cada país tratou de se unir com aqueles que pensavam igual ou que tinham interesses parecidos. Então, duas alianças se formaram na Europa. Como vocês estão vendo aí, a Tríplice Aliança, formada por a Alemanha, como vocês estão vendo aqui no mapa, a Itália e o Império Austro-Húngaro. Bom, por que a Itália não está aqui na mesma cor da Alemanha e da Áustria-Hungria? A Itália fazia parte dessa aliança, mas assim que a guerra começou, a Itália saiu da Tríplice Aliança. Por quê? Segundo a Itália, o combinado é que ela só iria entrar na guerra se um dos três países que compunham a aliança fossem atacados. Mas no caso, foi a Áustria-Hungria que atacou e iniciou a guerra. Isso vocês vão ver daqui a pouquinho, tá? Ou seja, segundo a Itália, o acordo não era aquele. Eu entro na guerra se formos atacados, mas se a gente atacar, eu tô fora. E foi o que aconteceu. Então a Itália saiu, a Tríplice Aliança, que eram três, ficaram os dois. Tinha um apoio também do Império Turco-Otomano, tá? Mas basicamente a Primeira Guerra Mundial desse lado ficou só entre a Alemanha e a Áustria-Hungria. A outra aliança formada era a Tríplice Entente, como vocês podem ver aqui no mapa, formado pela Inglaterra ou Reino Unido, formado pela França e formado pela Rússia, o Grande Império Russo. Então, todo mundo tratou de se unir porque ninguém queria entrar na guerra sozinho. E o quinto e último motivo para a Primeira Guerra Mundial foi a crise nos Balcãs. Balcãs é essa parte da Europa que vocês estão vendo aqui no mapa. Bom, vamos entender o que acontecia aqui. Nessa região tínhamos alguns países, como Sérvia, Bósnia, Herzegovina, Montenegro, Croácia, entre outros. Esses países que eu citei, todos eles eram formados pelo mesmo povo, os eslavos. O maior país desses que tinha o povo eslavo era a Sérvia. O sonho da Sérvia era unir todos esses países que tinham o mesmo povo em um país só, ou seja, o país dos eslavos. A Sérvia tinha esse plano e era apoiado pela Rússia, porque a Rússia também é outro país formado por povos eslavos. Então eles tinham essa ligação porque tinham em sua formação povos de mesma origem. Só que os planos da Sérvia deram errado. Por quê? Porque a Áustria-Hungria, que vocês estão vendo aqui, invadiu e conquistou a Bósnia e estragou os planos da Sérvia. A animosidade, o atrito entre a Sérvia e o Império Austro-Húngaro começou a aumentar. Tentando reverter essa situação, Francisco Ferdinando, arqueduque, príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, foi à Bósnia para uma reunião. O que aconteceu? Chegando lá, ele foi fazer uma carreata e no caminho foi assassinado por Gravígio Príncipe. Ele fazia parte de um grupo nacionalista que desejava a libertação da região do Império Austro-Húngaro. Então ele terminou matando o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Tá? Ele fazia parte de um grupo nacionalista chamado Mão Negra.
Olha, o que aconteceu? A Áustria-Hungria perdeu seu herdeiro e resolveu declarar guerra à Sérvia. A Sérvia, como eu já disse há pouco, era aliada da Rússia, então a Rússia declara guerra à Áustria-Hungria. Se a Áustria-Hungria entrou na guerra, a Alemanha entra na guerra junto. Se a Rússia entrou na guerra do outro lado, quem entra junto com a Rússia é a França e a Inglaterra, porque os dois lados têm alianças. Então, não é que a causa da guerra foi a morte de Francisco Ferdinando. A causa da guerra foram todos esses motivos que eu citei até agora. Mas o gatilho, o motivo que deu início à guerra foi o assassinato de Francisco Ferdinando. Então assim começa a Primeira Guerra Mundial. Vamos ver como foi o desenvolvimento do conflito. A Primeira Guerra Mundial é dividida em fases. A primeira fase é conhecida como Guerra de Movimento e foi logo no primeiro ano, em 1914. Bom, por que Guerra de Movimento? Porque as tropas estavam avançando e se posicionando para atacar os inimigos. Tá? Então, cada lado avançava com seus exércitos e começaram a acontecer as primeiras batalhas, tá? Dos dois lados das duas alianças. Mas o que acontece? Chega um momento da guerra que começa a ocorrer um equilíbrio de forças. Nenhum lado consegue derrotar o outro. Então, partimos para a segunda fase da guerra, que é a guerra de posição ou a guerra de trincheiras. Como é que funciona isso? Já que nenhum lado conseguia superar o outro nas batalhas, cada um montou barreira, ficou em posição, marcando seu espaço, para não deixar o inimigo vir, avançar e tomar o seu território. Então, se cada lado marcou posição e não atacava mais, ficou tudo parado. Nem eu avanço, nem você avança. Tá? E aí ficou conhecido esse período como guerra de posição ou guerra de trincheiras, que na verdade foi a maior parte da guerra. Os soldados não podiam recuar, porque senão o inimigo viria avançando, e não estava também atacando, não estavam também avançando, porque havia um equilíbrio de forças. Resultado, vamos marcar posição. Como é que eles marcavam posição? Cavando as trincheiras. Trincheiras são esses buracos, esses túneis que vocês veem aqui, que percorriam quilômetros, e os soldados ficavam dentro para se protegerem de tiros, balas, né? E também ficavam marcando posição esperando o inimigo vir. Esse inimigo nunca vinha. Do outro lado a mesma coisa, o inimigo cavou suas trincheiras, marcava a posição e ficava aguardando, ou seja, nada acontecia. Imaginem vocês o que é ficar dias, semanas, meses e nada acontecer. Só lembrando a vocês que nas trincheiras elas eram protegidas por arames farpados, então se o inimigo quisesse atacar, fatalmente morreria, porque até passar por essas cercas, esses arames, eles seriam alvejados por tiros. Mas voltando às trincheiras, mesmo não havendo batalhas, a mortalidade foi gigantesca. Por quê? Bom, você estava num ambiente insalubre, chovia, nevava, as trincheiras enchiam de água, você ficava molhado por muitos dias. Isso causava um monte de doenças, ratos circulavam por todo lado, a comida estragava ou às vezes até faltava, o cansaço, a tensão levava ao suicídio. Então vários soldados morreram ali nas trincheiras, mesmo não havendo batalhas, por todos esses motivos que eu citei aqui. Então, como está escrito aí, sem conseguir romper as linhas de defesa inimigas, os dois lados desejavam conservar a qualquer preço as posições conquistadas, ou seja, eu não avanço, mas eu também não recuo. E assim permaneceu a maior parte da guerra. Soldados entrincheirados dentro das trincheiras. Bom, aí vem a terceira fase da guerra, que é a Segunda Guerra de Movimento, a fase final. O que aconteceu aí? Bom, primeiro a Rússia saiu da guerra, porque havia acontecido a Revolução Russa, os bolcheviques, os socialistas tomaram o poder e retiraram a Rússia da guerra. Por outro lado, quem entra na guerra é os Estados Unidos, e aí a guerra muda, porque a princípio os Estados Unidos entrou na guerra só oferecendo suprimentos, comidas, remédios e armas para a Tríplice Entente. Aí vem a pergunta, mas por que é que os Estados Unidos escolheram um lado? Muito simples. Os Estados Unidos emprestava dinheiro, emprestava os suprimentos, emprestava armas e não queria perder essa grana. Então, para não perder essa grana que eles iriam receber depois, eles terminaram ajudando o lado que era devedor deles, para não correr o risco de não receber. Os Estados Unidos entram do lado da França e da Inglaterra, e além de continuar fornecendo suprimentos, remédios, armas, passou também a enviar soldados para o campo de batalha. Bom, os Estados Unidos já eram uma potência, não havia sofrido nada até então com a guerra. Então, quando os Estados Unidos entram na guerra,
desequilibra a guerra em favor da Tríplice Entente, do lado da França e da Inglaterra. E aí, dessa forma, conseguiram superar a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, que foram obrigados a se render. Bom, você perguntar, e o Brasil na guerra? Bom, o Brasil entrou tardiamente na Primeira Guerra Mundial. Submarinos alemães atacaram navios brasileiros, então o Brasil declara guerra à Alemanha, só que o navio que levava soldados brasileiros para a guerra foi contaminado pela gripe espanhola. Quem quiser saber da gripe espanhola é só ver o vídeo que está aqui no link aqui em cima, tá? Então, os soldados chegaram lá no destino doentes, né? E aí quando chegaram lá a guerra acabou. Ou seja, na prática o Brasil não teve uma participação determinante na Primeira Guerra Mundial. Vamos falar dos resultados da guerra. Quais foram as consequências? Bom, eu nem vou citar aqui as perdas humanas, as perdas estruturais das cidades destruídas, que isso é óbvio, né? Então, muita gente morreu, milhões morreram, cidades arrasadas, países arrasados, isso aí é óbvio. Mas vamos entrar em outras questões. Assim que terminou a guerra, foi feita uma reunião na cidade, em Versalhes, na França, e essa reunião ficou conhecida como Tratado de Versalhes. A guerra terminou em 1918 e essa reunião é feita em 1919, no ano seguinte. Então seria uma espécie de julgamento de guerra, uma reunião que iria avaliar como era a guerra. Bom, dessa reunião ficou decidido que a Alemanha foi considerada culpada pela guerra. Bom, por que a Alemanha foi o alvo? Porque a Alemanha era uma potência industrial, concorria no mercado consumidor, então era muito melhor você descartar um concorrente, colocando o peso da guerra em cima deles. Então a Alemanha foi obrigada a pagar uma indenização bilionária aos países vencedores, ou seja, o país já estava arrasado pela guerra, ainda teve que pegar suas economias e pagar multas pesadas aos países vencedores. A Alemanha foi obrigada a reduzir o tamanho do seu exército e dos seus equipamentos de guerra para não enfrentar mais ninguém, para não ameaçar mais ninguém. E a Alemanha perdeu as poucas colônias que tinha, ou seja, perdeu os seus mercados consumidores para outros países. Vejamos, a Alemanha está arrasada pela guerra, a Alemanha tem que pagar uma indenização aos outros países e a Alemanha ainda perde uma fonte de renda, que são os seus mercados consumidores das suas colônias. E ainda foi obrigada a devolver a Alsácia-Lorena para a França. Todo esse conjunto de penalidades que a Alemanha sofreu fez o país entrar numa crise gigantesca. Inflação altíssima, população desempregada, passando fome. E isso fez com que o nacionalismo, o patriotismo alemão ficasse exacerbado. Os alemães ficaram com o ego ferido. Então o sentimento era de revanche, de revolta. E esse sentimento foi muito bem capitalizado por um cara chamado Adolf Hitler, que foi soldado na Primeira Guerra Mundial, criou seu próprio partido, tá? E chegou ao poder na Alemanha prometendo recuperar tudo que a Alemanha havia perdido na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, toda essa penalidade que foi imposta em cima da Alemanha foi o combustível para que ocorresse mais tarde a Segunda Guerra Mundial. Bom, surgiram novos países, né? Mais uma consequência, mais um resultado da guerra. Vou falar mais especificamente da Iugoslávia, que era o sonho da Sérvia, que era a união dos países de origem eslava, tá? E a Áustria e a Hungria, que nada mais foi um desmembramento do Império Austro-Húngaro. Então, cada um dos dois povos que viviam dentro do Império Austro-Húngaro conquistou sua independência. Então, os austríacos ficaram com seu próprio país, seu próprio governo, bem assim os húngaros, tá bom? Foi criada a Liga das Nações. A Liga das Nações é um antecedente da ONU, a Organização das Nações Unidas. A Liga das Nações foi criada para intermediar conflitos, resolver questões para evitar novas guerras. Porém, os Estados Unidos não quis participar. Por que os Estados Unidos não participou? Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos prometeu à Alemanha que seria uma guerra sem vencedores, ou seja, ninguém deveria ser culpado ou penalizado por ela. Em outras palavras, olha, vamos terminar a guerra e vai ficar bom para todo mundo, porque vai viver todo mundo em paz. Só que França e Inglaterra não aceitaram, impuseram a penalidade sobre a Alemanha. Então os Estados Unidos viu que o que ele havia acordado não ia ser colocado em prática, então resolveu cair fora da Liga das Nações. E, por fim, entramos numa nova era, numa nova ordem. Porque quem eram as potências mundiais até então? Em primeiro lugar, a Inglaterra. Em segundo lugar, já vinha despontando a Alemanha, depois a França.
Só que os 3 países, até os que venceram, como Inglaterra e França, estavam arrasados pela guerra. E pior, Inglaterra e França ainda estavam como devedores dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos saiu da guerra como credor, dinheiro a receber de todo mundo. E o melhor, a guerra foi na Europa, não foi lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos saiu da guerra sem sofrer nenhuma consequência mais grave e podia continuar se desenvolvendo. Já os outros países europeus, todos eles teriam que se reconstruir e precisavam de mais dinheiro. Adivinha quem ia emprestar? Os Estados Unidos. Então, a Primeira Guerra Mundial serviu para que os Estados Unidos se tornasse a maior potência do mundo. E aí, galera, espero que tenham gostado de mais essa aula. Volte sempre aqui porque estaremos sempre mostrando conteúdos, videoaulas para vocês de assuntos relevantes para o Enem. Mas antes de sair, vá embaixo, se inscreva, curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso material para que a gente possa produzir cada vez mais conteúdos para você, tá bom? Então, até a próxima!